Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como prometido, nós vamos abrir um pouco mais o leque de possibilidades aqui no canal e vamos começar a falar de outros assuntos. O tema de hoje, inicialmente, demanda uma apresentação mais formal. Em nenhum dos vídeos anteriores eu falei, até porque está na descrição do meu perfil aqui do canal. Porém, agora é necessário dizer, para quem não sabe ainda, eu sou graduada em jornalismo e recentemente concluí a minha especialização, o meu MBA em consultoria empresarial. Dia desses, conversando com alguns amigos, enfim, colegas, surgiu a dúvida. Tá, afinal de contas, mas qual que é a da consultoria? Qual que é a diferença disso para uma assessoria, que é algo mais popular, as pessoas ouvem falar mais? Bom, neste vídeo, de uma maneira bem básica, bem resumida e com uma analogia, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre o que é consultoria, o que é assessoria e quais as principais diferenças entre as duas, quais são as áreas de atuação, por assim dizer. Primeiro, vale dizer o seguinte: para algumas pessoas, o jornalismo é resumido em TV, rádio, impresso. Muita gente acha que o perfil do jornalista essencialmente vai ser aquele cara da reportagem, aquele cara que vai produzir uma matéria, seja ela escrita, aquele cara que vai ser um locutor, enfim. E na verdade, não. O jornalismo já há muito tempo não é tão restrito assim. Há o empresarial, que é uma área bem ampla e que engloba tanto um espacinho para jornalistas, como para publicitários, relações públicas, e é aí que entra a consultoria, e é aí que entra também a assessoria de imprensa, de comunicação. Não vou entrar no mérito das diferenças, mas em resumo, assessoria de imprensa voltada mais para o relacionamento entre o seu cliente e a mídia, e a assessoria de comunicação de uma maneira mais ampla, com o desenvolvimento de estratégias e um trabalho interno dentro da empresa mais específico. Mas vamos falar sobre consultoria e assessoria. Eu trouxe uma analogia e eu vou colocando aqui na legenda alguns elementos dessa analogia para vocês pegarem o espírito da coisa. Nós vamos pensar, inicialmente, para trabalhar essa questão, nós vamos pensar em um prédio de uma empresa, qualquer empresa, seja ela pequena, média, grande, mais para frente eu vou especificar um pouquinho. Mas vamos pensar num prédio de uma empresa. E vamos pensar que nesse prédio existem duas entradas essenciais. A entrada para visitantes, para aquelas pessoas que aparecem ali esporadicamente, sendo clientes ou outros colaboradores interessados, e a entrada para funcionários, que são aquelas pessoas que fazem realmente parte do corpo de trabalho, da rotina, que estão ali todos os dias, enfim. O consultor, ele basicamente vai entrar nessa primeira entrada, nessa primeira porta dos visitantes. A ideia de um consultor, no geral, obviamente, existem as exceções, mas a ideia do consultor é aquele que vai resolver problemas pontuais. Então, ele vai ser buscado, as empresas vão buscar esse profissional, esse consultor, essa consultora, para o quê? Para resolver problemas pontuais, problemas específicos. E vai utilizar a sua expertise para basicamente propor soluções. Ele vai desenvolver ali um processo. Não necessariamente ele vai aplicar aquilo que desenvolveu. Ele vai dar subsídio, ele vai orientar, ele vai propor. Muitas vezes a gente acaba resolvendo mesmo, falando por experiência própria. Você não apenas propõe, você resolve. Principalmente quando são empresas menores. Porque nas empresas menores não há tantas opções assim de funcionários, de áreas voltadas para comunicação. Em muitas não há esse espaço, tampouco há finanças para investir.
Daí que vem o consultor, que é um profissional que você vai pagar para que ele faça aquele trabalho, essencialmente, vai ter data de validade, vai ter prazo, ele vai começar, vai desenvolver e vai terminar depois. Tchau, um abraço e a gente se vê na próxima e ponto. Enquanto o assessor, que vai entrar na segunda porta que eu mencionei, que é aquela dos funcionários, e aí nós já entramos para empresas médias e grandes, vamos colocar assim, não que empresas pequenas não tenham assessores, mas vamos entrar no contexto de uma empresa mais robusta. Então, o assessor, ele vai ser aquele que, sim, ele também vai desenvolver estratégias. Tanto o consultor quanto o assessor, eles desenvolvem estratégias. Só que o assessor, ele vai desenvolver estratégias pensando a curto, médio e longo prazo e estabelecendo um cronograma para garantir que os resultados que são buscados pela empresa, pelo cliente, vão ser atendidos, vão ser conquistados, vai obter êxito. Enquanto o consultor ele resolve problemas pontuais, o assessor ele tenta evitar os problemas, evitar que aconteçam situações inesperadas. Por exemplo, o consultor ele pode ser procurado para resolver uma crise. Ele vai fazer o gerenciamento de uma crise específica em alguma área da empresa. Enquanto que o assessor, geralmente, ele tenta a todo custo, tendo ali aquele cliente trabalhando para aquela empresa específica, ele tenta evitar essa crise, fazer com que ela não aconteça de forma alguma. Mas quando acontece, ele já está preparado para essa crise, geralmente tem ali uma válvula de escape, uma saída, existem estratégias, o que fazer, o que não fazer, já existe um preparo, uma prévia de como agir diante daquela situação de crise. Mas, no geral, é isso. Então, quando você tem uma empresa que tem um assessor, esse assessor ele já vai estar atuando com outra equipe, ele faz parte daquele meio. O consultor, normalmente, na maior parte das vezes, maioria dos casos, o consultor ele atua sozinho. Ele é autônomo, por assim dizer. Obviamente, existem as exceções que eu mencionei no início do vídeo, e eu vou falar delas agora. Nas grandes empresas, as grandes corporações, existem consultores trabalhando, não esporadicamente como mencionei, mas como parte da equipe, assim como seria um assessor. Porque existem consultores de áreas específicas. Então, em empresas muito grandes, multinacionais, enfim, talvez tenha ali um consultor de negócios, consultor de finanças, que é um profissional totalmente habilitado para lidar com todas as questões dentro daquele meio empresarial. Então, ele se mantém ali e ele vai fazer todo aquele trabalho que todos os outros consultores fazem esporadicamente, mas ele vai fazer aquele trabalho in loco. Ele está na empresa, ele entende como ela funciona, ele conhece os colaboradores, ele conhece os gestores e ele vai atuar junto a outros profissionais. E aí, obviamente, nas grandes empresas, nós temos uma área da comunicação, nós temos os recursos humanos, tudo muito bem definido, temos relações públicas, uma equipe mais voltada para o marketing, para a produção de conteúdo online, audiovisual, enfim. E aí aquele consultor ele vai agregar, ele vai colaborar e ele vai trabalhar aquelas estratégias que ele faria esporadicamente de uma maneira muito mais próxima e voltada eventualmente para uma área específica, que é um trabalho que o assessor geralmente faz. Quando ele já tem um cliente, ele já faz parte da equipe de uma empresa. Nós sabemos que na maior parte das vezes, um assessor, provavelmente ele não vai ter só um cliente, se ele tiver a própria empresa ou se ele trabalhar para uma empresa, para que ele só atue em uma empresa específica, normalmente ele vai fazer parte da área de comunicação daquela marca, enfim.
Mas, basicamente, é isso. O consultor trabalhando esporadicamente, à exceção, no caso de um consultor de negócios, algo mais específico. Já o assessor, ele será aquele atuante diariamente, cotidianamente, junto com o restante da equipe daquela empresa. Ele vai atender a demandas frequentes, diárias, e ele vai trabalhar estratégias de uma maneira que não apenas resolva o presente, mas que faça projeções futuras. O assessor não, ele vem, resolve o seu problema, o consultor, aliás, o consultor ele vem, resolve o seu problema, soluciona qualquer questão, nossa, minha língua tá enrolando, caramba, soluciona qualquer questão, e então ele vai embora. Esporadicamente pode ser que ele seja procurado. Por exemplo, dá só um exemplo antes de terminar, quando o consultor aplica treinamentos. O consultor, às vezes, quando habilitado, ele pode vir a aplicar treinamentos voltados para atendimento, enfim, para trabalhar com os funcionários daquela empresa, alguma situação específica. Então, ele virá e depois vai embora. Pode ser que seja necessário vir novamente mais para frente quando a empresa precisar novamente de alguém que resolva uma questão pontual. Enfim, espero que tenha ficado fácil de compreender para todo mundo, enfim, sendo da área ou não. E na próxima semana a gente se vê novamente com mais um vídeo na quinta-feira. Tchau, tchau!